Eu vejo uma mulher linda, cheia de vida. Ela foi criada de uma maneira formidável. Ela sorri, ela sabe quem é. Eu vejo uma mulher brilhante. Vejo também que ela recebeu muitos dons. Ela também recebeu presentes especiais. Eu vejo diante dela um futuro próspero. Eu vejo muitos dias para viver, muitas experiências para desfrutar. Eu vejo que ela não irá sozinha. Eu vejo que ela recebeu uma mala para carregar todos esses presentes. Viver feliz, cercada de pessoas, realizar muitos feitos, compartilhar, sorrir, chorar, servir e receber. Eu vejo que Deus irá conduzi-la. Eu vejo que o Espírito Santo a acompanhará. Eu vejo que Jesus também irá com ela. Eu vejo aqui essa mulher. Essa mulher é você. São muitas gerações de mulheres aqui. Eu tenho a alegria hoje de ter aqui a minha mãe e as minhas filhas. Gerações de mulheres amadas, especiais, que receberam o dom da vida. E hoje, eu e você vamos embarcar numa viagem. Por isso que eu trouxe uma mala. Todas nós recebemos uma mala. Desde o nosso nascimento, embarcamos para uma viagem chamada vida. Nenhuma de nós sabe exatamente para onde estamos sendo levadas. Nem tampouco quem encontraremos no caminho. O que faremos, questão de guardar e aquilo que vamos descartar. Algumas de nós, em algum ponto da jornada, parou em uma estação onde estava Jesus. Simples, sem cobrar nada em troca, ele olhou para nós e disse: você quer que eu te acompanhe na sua viagem? Muitas de nós respondemos sim. Sim, Jesus. Ele então se apresentou a nós. Já que vamos viajar juntos, deixa eu te dizer algo sobre mim. Eu sou Jesus. Sou terno, acolhedor, prestativo, compreensivo, disposto. Mas eu quero falar algo mais importante sobre mim. Venha a mim, você que está cansada e sobrecarregada, e eu a aliviarei. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e você achará descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Era tudo o que nós gostaríamos de ouvir, não é mesmo? Alguém que nos alivia, alguém que nos ensina mansamente, sem se achar superior. Alguém que nos oferece descanso e não lança peso sobre nós. Esse é Jesus. E essa é a minha mala.
ela contém aqui alguns momentos da minha vida. Ela contém algumas partes da minha vida que eu hoje quero compartilhar com vocês. E através desse compartilhar, eu quero trazer a sua reflexão. Porque todas nós estamos nessa viagem. Todas nós já iniciamos essa viagem desde o nosso nascimento. E estamos caminhando nessa viagem. E ao longo desse tempo, talvez aqui nós temos meninas, quem aqui tem menos de 10 anos? Tem crianças? Olha, vamos ver, levantem as mãozinhas. Olha só, elas acabaram de começar a viagem. Quem já está viajando há mais de 40 anos? Eu. E quem ficou ali no meio, entre 10 e quase 40? Todas estamos nessa mesma viagem. E hoje eu estou aqui para lembrar para você que Jesus, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa viagem. E eu então comecei a adicionar algumas coisas na minha mala. E talvez você vai se identificar com alguma delas. Coisas excelentes, coisas maravilhosas, que se eu pudesse voltar atrás e começar tudo de novo na minha viagem, eu certamente levaria na minha mala. Bênçãos de Deus para mim, que tornam os meus dias muito especiais. Mas tem horas que mesmo essa mala cheia de coisas especiais, ela começa a ficar muito pesada. E eu não consigo levantar. Ela começa a ficar tão pesada, que me cansa, me desgasta. E aí eu te pergunto, por que coisas boas podem pesar tanto? E é sobre isso que eu quero te levar hoje a pensar. Então eu vou abrir minha mala e vamos juntas viajar e lembrar um pouquinho da minha história e da sua história. General. Um espelho. Esse espelho representa a minha identidade. Que presente maravilhoso que eu recebi do Senhor. A minha identidade. Quando eu olho para esse espelho, eu me vejo. Eu vejo a pessoa que Deus criou. E eu tenho certeza absoluta que o espelho e a identidade são um presente de Deus, porque a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz em Efésios 2:10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E diz lá em Efésios 1:11-12, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. A minha identidade é um presente de Deus para mim. A sua identidade é um presente de Deus para você. E você recebeu esse presente e tem caminhado ao longo da sua história, ao longo dessa viagem, você tem trazido esse presente com você. E Deus, Ele não falha. Se Ele fez você com a identidade que você possui, Ele sabia muito bem o que Ele estava fazendo. E Ele fez de forma perfeita. Ele te fez filha amada. Filha. Além de ter criado você à imagem e semelhança dele, Ele também te predestinou para ser filha. Te chama para ser
filha. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Que identidade maravilhosa. Quando você olha no teu espelho, você precisa enxergar quem você é no Senhor. Você precisa reconhecer que há uma identidade dentro de você, que foi dada pelo próprio Deus. Mas a minha identidade, que é um presente, começa a se transformar num peso. Mas a minha identidade que eu recebi de Deus, de repente começa a me causar cansaço. Começa a me causar desânimo. Quando que esse presente que você recebeu do Senhor começa a virar um peso? Quando você começa a discutir com Deus. Dizer assim, mas Deus, como que você pode me amar? Olha só quem eu sou. Olha tudo que eu faço. Olha para os meus pecados. Olha para o meu passado. Olha quantas vezes eu não fui suficiente. Olha quantas vezes eu falhei. Quantos projetos meus não funcionaram. E você começa a se colocar no lugar de Deus, julgando a sua própria identidade. Como eu posso continuar aceitando uma identidade de filha, sendo que eu sou tão pecadora? E o seu presente começa a pesar dentro da sua mala. E isso começa a te gerar angústia. Começa a te gerar uma separação da realidade do amor de Deus para você. E aquilo que era para ser leve, começa a ficar pesado. Mas você lembra que naquela estação que você parou, você se encontra com Jesus. E Ele fala para você assim, vem a mim. Vem a mim, você que está cansada, sobrecarregada. E eu quero te aliviar. Você lembra que Ele te fez esse convite e você aceitou. E você disse, sim, Jesus, eu vou fazer essa troca. Eu vou tirar o que está pesado aqui dentro de mim. Não sei quem sou, não consigo me reconhecer. Mas agora, diante do Senhor, o Senhor está me apresentando uma verdadeira identidade. Jesus está te lembrando que você tem sim uma identidade de filha. E a sua identidade não pode ser um peso para você, se transformar num jugo sobre a sua vida. Jesus deseja que essa identidade, que esse presente, seja algo que você carregue de forma leve, de forma verdadeira, real, porque a realidade de Deus para você é o que importa. Nem mesmo o que você pensa a seu respeito é a verdade de Deus para você. A verdade é que o Senhor, Ele te comprou e te fez uma filha amada do Pai. Jesus seria o primeiro que poderia enxergar muitas falhas na sua identidade, mas Ele prefere enxergar a Ele próprio em você. O tamanho do amor dEle está exatamente dentro de você. E já que estamos aqui entre amigas, e eu disse para a Nai, eu estou entre amigas. Vocês são minhas amigas. E quando a Nájila falou, vamos falar para a amiga do lado, que bom ser amiga, eu pensei já que eu ia falar de Jesus. Aí quando ela disse, das amigas de Jesus, Nájila, você me acertou uma flecha no meu coração. Que bom ser amiga das amigas de Jesus. Isso é um privilégio. E a gente, ao longo da nossa caminhada, a gente vai adquirindo umas amigas bíblicas, né? As mulheres da Bíblia, elas se tornam nossas amigas, né? E eu quero lembrar você da nossa amiga Ruth. Ruth era uma moabita. Ela não nasceu dentro do povo escolhido.
Mas Ruth se casou com alguém que era do povo de Deus. Mas esse alguém morreu. E agora? A identidade de Ruth morreu junto? A sogra dela chega e fala assim: minha filha, volta para o seu povo, volta para a sua terra, você é livre. Mas Ruth disse assim: não, eu tenho uma nova identidade. E ela diz: onde você for eu vou, o teu Deus é o meu Deus. Onde você for eu vou, onde você morrer eu vou morrer. Ela não abre mão da identidade que ela recebeu do Senhor. Talvez um dia você tinha realmente um carimbo de pecadora, mas aquela estação mudou você. Jesus chegou na sua vida, Ele entra na tua história e Ele entrega para você uma identidade santa. Agora você já não é mais aquela mulher de antes. Agora você tem uma real identidade em Cristo Jesus. E por mais que alguém diga assim, pode voltar, volta. Volta de onde você veio, você é livre. Você precisa dizer, não volto. Não volto, porque eu recebi uma nova identidade de filha amada do Deus vivo. Não vou voltar, não vou, eu sei quem eu sou. E aí a mala que estava pesando começa a ficar leve de novo. E você consegue prosseguir, porque você sabe que Jesus está com você. O seu destino não é mais o mesmo. E não importa o que outros falarem, e até mesmo você. Nada muda o que Jesus fez. E a mudança que Jesus faz, ela é tão importante, tão importante. E você assumir a sua identidade é tão importante, que quando nós olhamos para a história de Ruth, nós vemos que porque ela permaneceu na sua identidade, a história foi totalmente impactada. Ruth entra na ascendência do próprio Jesus. Minha querida amiga, você não pode negociar a sua identidade. Porque há uma geração esperando por você, pela firmeza da sua fé, pela certeza de quem você é. Há um legado a ser construído, há gerações a serem impactadas através da sua identidade firmada no Senhor. Então, não deixe que a sua identidade seja colocada como um peso sobre a sua vida. Você é livre, você é amada, você é santa, você já trocou o fardo pesado do pecado com Jesus. Então, olha para o espelho e enxergue realmente quem você é em Deus, amém? A segunda coisa que eu e você recebemos do Senhor foi a nossa feminilidade. Somos mulheres. Um presente de Deus. Tem dias que eu agradeço mais ainda por ser mulher. Esses dias eu estava em algum lugar que tinha muitos homens, né? E eles daquele jeito deles, assim, tal. E eu pensei assim, ai Senhor, obrigada por eu ser uma mulher. O Senhor me fez mulher, eu sou tão delicadinha, calminha. Calminha não muito, né? Mas que gostoso. É um presente de Deus para nós. É um presente de Deus para você. A sua característica. Deus te criou como uma mulher. É um presente que a gente coloca dentro da nossa mala. E a gente não coloca dentro da nossa mala de qualquer jeito. A gente precisa entender que foi um presente do Senhor. E a Bíblia diz, olha que lindo o que a Bíblia diz. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Alguém pode dizer assim, mas isso aí está falando sobre a igreja. Mas a igreja do Senhor o tempo todo é representada por uma mulher, né?
a noiva de Cristo. Então nós podemos sim entender que esse texto, ele é profético sobre mim e sobre você. Você é toda linda, minha querida, em você não há defeito algum. E o salmista vai dizer: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Eu quero que você entenda que você é especial. Eu quero que você entenda que Deus colocou em você características que são suas. E que você é uma mulher linda. E que a sua feminilidade foi criada por Deus. A sua beleza tem origem no Criador. E a Tati veio aqui lindamente, maravilhosamente, para nos lembrar sobre isso. Que a nossa beleza importa sim. Claro que sim. E hoje eu estava orando de novo sobre essa palavra. Eu falei: Senhor, eu te agradeço porque todas essas fases da minha vida um dia já foram um peso para mim. E essa daqui também já foi. A minha mãezinha está ali para falar para vocês que é verdade, né, mãe? Franciele, você não passou nem um batonzinho, filha. Ai, mãe, que batom? Isso aí não dá nada. O importante é o que a gente é por dentro. Exatamente o que a Tati disse. Mas, na verdade, era um orgulho invertido. E uma não aceitação de uma característica que o Senhor colocou dentro de mim. E aí se tornava um peso, realmente. Aí começava a comparação, a insegurança. Alguém aqui já se comparou? Não responde, só pensa. A comparação, eu acho que é um demônio. E eu aprendi a trocar a comparação pela inspiração. Porque quem se compara é como se pegasse uma faca e começasse a se cortar. Mas quando você se inspira, você é elevada, não é mesmo? E Deus te deu. Por outro lado, a minha feminilidade pode se tornar um excesso, um exagero. Os extremos de querer demais chamar atenção para a minha aparência exterior, para a minha natureza feminina, ou também um desleixo completo, de não querer nem aparecer. Se possível, ser uma formiguinha andando debaixo de todos os bancos. Começa a se tornar um peso. Mas Jesus está te lembrando que Ele não deseja que você carregue fardos. Não importa se é o fardo do excesso, se é o fardo da falta, se é o fardo da comparação. Jesus quer que a sua mala esteja leve. Jesus quer carregar junto com você. Jesus quer fazer uma troca com você. E hoje a gente vê realmente que temos tantos ataques dentro desse universo. E a gente está aqui com muitas adolescentes, jovens. Cadê as adolescentes, as jovens que vieram? Ai, faz assim, bem lindas, olha. Isso. Vocês, cadê as minhas filhas? A Ana está aqui, cadê a Rebeca? Está lá. Vocês são lindas, mas eu aposto que pelo menos umas 3, 4 vezes na semana vocês olham no espelho e falam: como eu sou horrível. E hoje nós estamos aqui para declarar, e uma geração vai contar a outra, né? E eu quero contar para a sua geração, você que é jovem. Jesus te ama, Deus te fez, a sua beleza é incomparável, o seu cabelo é incomparável, a sua boca é incomparável, o seu nariz, tudo que você tem é incomparável. Não deixe que os padrões transformem isso em um fardo sobre você, que vão gerar traumas, insatisfação e até mesmo uma rebeldia. Você é linda. Você precisa se amar, você precisa se cuidar, você precisa se valorizar com leveza. E a nossa amiga maravilhosa que me veio ao coração foi Esther. Esther era uma mulher simples,
comum, que foi levada a um palácio para participar de um concurso de beleza. É como se daqui, do nosso meio, assim, do nada, a gente pegasse alguém. Talvez você olhasse para você e pensasse assim, eu? Eu não, meu Deus do céu. Como assim? Não tem nada a ver comigo isso. Mas ela tinha segurança, ela foi. E ela passou por um tratamento de beleza top. Investiram nela. E Esther foi elevada ao posto de rainha. Por causa da sua beleza, a princípio, né? Por causa da sua beleza. O rei olhou para ela e percebeu, aquela ali é mais linda. Mas havia algo que sustentava a beleza de Ruth, de Esther, perdão. E é sobre isso que eu e você temos que entender. Que quando nós recebemos essa característica do Senhor, e nós temos confiança naquilo que Deus fez, isso vai ser potencializado. Você vai sim se destacar, mas para manifestar a glória de Deus. Esther não chega ao palácio somente para ser uma bela esposa. Ela chega lá para mudar uma história de morte, extermínio de uma nação completa. A beleza dela leva ela até o lugar onde Deus deseja que ela esteja. E é o mesmo comigo e com você. A nossa beleza tem que ser um degrau para nos levar lá no propósito de Deus. Mas nós não podemos nos permitir ser paralisadas e falar, isso não é para mim? Ou então, é só sobre mim? A minha beleza precisa honrar o Senhor, porque foi Ele quem me deu. Provérbios diz que a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Vai chegar um dia que toda beleza possível, imaginável, pode deixar de ter um padrão, né? Mas ainda assim, nesse dia, eu e você seremos elogiadas, amém? E isso não será um fardo. Então, não olhe para você enxergando os seus defeitos. Se veja como uma mulher linda. Linda, você é linda. Pode falar para alguém que está do seu lado que ela é uma mulher linda. Todas nós somos. E a gente se cuida, né? A gente vai, cuida da nossa aparência, da nossa vida, faz atividade física, faz tudo. Veste roupas lindas, né, Tati? Para a glória de Deus. Amém? Nós queremos roubar a glória do Senhor com a nossa aparência? Não. Nós queremos apontar para Ele. Amém? Agora a terceira coisa eu vou soltar um pouquinho que é maior. Amaram esse relógio lindo da Nájila? Esse foi um outro presente que eu recebi. E você também. A gente não vai sortear o relógio da Nájila, tá, gente? Esse relógio está aqui para nos lembrar que nós recebemos um presente de Deus chamado tempo. O tempo. Inclusive o meu está correndo. Quantas de nós já nos deparamos com frases do tipo, não tenho tempo para nada. Preciso de um dia de 36 horas. Eu não estou dando conta. Meu Deus do céu, o tempo está voando. Eu não sei mais o que eu faço. O peso, o fardo, o tempo que era um presente, começou a se tornar um peso. Deixa eu cuidar dessa joia rara.
você ganhou o tempo de Deus. E eu digo que isso é bíblico porque está escrito na palavra. Para tudo há uma ocasião. Obrigada. E um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí eu fiquei olhando a Tati e a Paola falando, meu Deus, está perfeito isso. Né? Há um tempo para todas as coisas. Se nós não estamos conseguindo encontrar, é porque está pesando. É porque já virou um fardo. É porque a gente já assumiu coisas demais. E Jesus está falando assim, vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Tem algo extra na nossa bagagem. O tempo é um presente para mim, para você. Todas nós recebemos o tempo de Deus. Não sabemos quanto tempo temos, mas sabemos que Ele nos deu de presente. E o que fazemos com Ele? Como conduzimos a nossa vida? Estamos olhando para o tempo que passou? Mas é que lá no tempo que passou que era bom. Me lembro daquele tempo que passou, nem quero viver o tempo agora, porque bom era o tempo antigo. Peso. Ou então, o que vai ser do futuro? O que vai ser do amanhã? O que está vindo por aí? Como que vai ser minha vida? Como que vai ser meus dias? Onde que eu vou acabar? Como que eu vou comer? Onde que eu vou estudar? Aprisionada no tempo futuro. Salmo 62:5 diz, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. O tempo está passando, o tempo vai passar, mas você precisa entender que esse é um presente de Deus para você. A sua ansiedade ou o seu saudosismo vão te pesar. E aí eu olho para Maria, mãe de Jesus. Maria era jovenzinha quando o anjo chega para ela e habla. Fala que ela vai ser mãe de uma criança que vai mudar a história da humanidade. Maria é super jovem. Tem tudo ainda para viver. O anjo não fala só coisas boas para Maria. O anjo fala assim, Maria, e eu vou te falar, você vai chorar. Você vai sofrer. Uma lança vai transpassar você, Maria. Maria tinha tudo para ficar o quê? Meu Deus do céu. Ai, não quero que chegue amanhã, não. Para por aqui mesmo. Quem sabe ela já estava até pedindo para Jesus voltar, né? Sem nem saber da volta de Jesus. Maria dá uma resposta para o anjo, que é uma lição para nós. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Se você e eu vivermos essa mesma certeza de Maria, o tempo não vai nos prender e nem nos escravizar. Ela viveu cada etapa da vida dela. A infância de Jesus, a juventude. Depois, a fase adulta, foi com Jesus até a cruz. Viu o seu filho sendo entregue. Maria deu conta de entender que há um tempo certo para todas as coisas. E se o tempo para você está te roubando a sua alegria, a sua fé, a sua esperança, você precisa trocar com Jesus esse fardo. Jesus quer trocar com você esse fardo. Quem tenta controlar o tempo perde a paz. Você precisa aprender a administrar o seu tempo, mas não seja presa ao seu tempo. Tem mais um presente que eu ganhei. O meu casamento. Eu casei. Dia 5 de dezembro de 1998. Me casei e ganhei um presentão. E o casamento é uma bênção. E sabe por que eu sei disso? Porque a palavra diz. E se está na Bíblia é verdade.
Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Quem encontrou uma esposa encontrou algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. O casamento é uma bênção. Algumas já receberam, outras ainda receberão. Mas é uma bênção. É uma alegria. É um princípio do Senhor. Mas para ele ficar pesado, basta isso aqui. E o casamento, que é o presente de Deus, começa a virar um fardo. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, olhamos demais para o pecado do nosso cônjuge. Quando nós não perdoamos, quando nós guardamos rancor, quando nós deixamos aquela confusão debaixo do tapete, quando nós trocamos os papéis, não assumimos as responsabilidades, aquilo que era para ser uma bênção, guardadinho dentro da nossa mala, se transforma numa pedra, num peso. Mas o casamento é uma bênção, é uma aliança, é uma bênção do Senhor para nós. E aí eu lembro de Sara. Gente, eu não sei se eu queria ser Sara. Pensa bem, um marido que não para. Mora um pouco aqui, daqui a pouco está morando lá, daqui a pouco já está andando. E Deus aparece para ele e fala um monte de coisa. E Sara não estava junto nessas horas. O chamado para um que caiu sobre todos. Um sonho de ser mãe que nunca chegava. Eu fico imaginando Sara: menstruei, Abraão, a culpa é sua. E tudo de novo. Só comigo que não acontece. Eu estou contando a minha vida aqui, né? Que eu vivi isso. Quantas vezes Sara deve ter ficado uma pilha? Abraão chegava contando coisa, que eu falei com um anjo, que eu falei com um anjo. E Sara: que anjo, Abraão? Mas ela permaneceu. Sabe por quê? Porque casamento não é sobre pessoas perfeitas e um plano perfeito e ideal. Vai ter muitas vezes que o plano, você pega o plano, rasga o plano, pica o plano, queima o plano, porque ele não funcionou. Mas ainda assim o casamento permanece sendo uma bênção. O seu casamento não pode ser um peso para você. O seu casamento, quando você se casar, você que está aqui, que ainda é solteira, você precisa se lembrar que às vezes no casamento a gente vai ter que renunciar, a gente vai ter que engolir o elefante, como diz a minha pastora Claudinha. Não é só um sapinho, não. É um elefantão. Mas isso é porque a gente sabe que o casamento é uma benção. Então, com Sara eu aprendo que não é sobre um casamento onde tudo é um mar de rosas, como no dia 5 de dezembro, que também já deu umas tretas lá no dia 5 de dezembro, mas deixa para lá. É sobre uma decisão e uma aliança. Então, quando a gente pensa no casamento que está pesado, a gente chama Jesus. Jesus, vem cá, estou cansada. Eu preciso descansar. Alivia meu fardo e vamos continuar em frente, porque eu estou decidida. E um outro presente lindo, maravilhoso que eu ganhei de Deus. Minhas filhas. 2. Os filhos são... Vocês já sabem de cor. Eu não preciso nem falar que isso é bíblico. Os filhos são uma bênção. E quem tem muitos filhos é mais abençoado ainda, né? Quem enche a aljava de flechas. Os filhos são tesouro, uma alegria.
Mas tem horas que parece que os filhos começam a se tornar um peso. O peso da frustração, o peso da perca do controle, principalmente quando a gente percebe que o filho não é uma extensão do nosso corpo. E aí ele começa a decidir. Acredita? Do nada ele faz escolhas. E escolhas mal feitas. Que você olha e fala, não sobe aí, não sobe aí que você vai cair, não sobe, não sobe, ele sobe e cai. Eles fazem isso, né? Um dia eu era só filha, agora eu também sou mãe. Quando a gente percebe isso, dá uma balançada. Quando a gente vê os filhos sofrendo, quando a gente vê que os filhos não conseguiram aquilo tudo que eles esperavam. Quando a gente percebe que alguém está rejeitando o nosso filho. Quando a gente percebe que ele não vai ser uma cópia da gente. Nós somos tão perfeitas e maravilhosas. E isso tudo começa a fazer as coisas pesarem. Eu não estou falando aqui só das noites mal dormidas, mas isso também pode ser. Mas eu estou falando de uma vida toda, onde nós não entendemos um princípio básico. Os filhos são do Senhor. E Ana nos mostra isso, né? Porque antes mesmo de conceber Samuel, Ana já falou, eu vou consagrar ao Senhor. E eu vou entregar para o Senhor. E ele será seu. Ana entendeu que os filhos passam por nós, mas eles não são nossos. Que os filhos, eles vão cumprir um propósito de Deus e não nosso. Ana amava Samuel, ela orou por Samuel, mas ela amava ainda mais a vontade de Deus para Samuel. E não somente a vontade dela. Seus filhos, você que já tem, você que de repente está com um filho que nesse exato momento acabou de fazer uma escolha que você reprovou. Você precisa entregar. Esse fardo que está te prendendo, roubando a sua alegria, você não quer mais comer, você não quer mais servir. Minha querida, você precisa entender que o Senhor está no controle da vida do seu filho e não você. A maternidade não deve aprisionar nem a mãe e nem o filho. Os filhos são bênção, são filhos que o Senhor nos deu. Mas nós não podemos agarrar-se. A gente precisa ensinar, corrigir, encaminhar, mas entender que o Senhor tem um propósito para a vida deles. Eu citei aqui apenas 5, que talvez estão roubando a sua alegria e te fazendo sentir um peso agora mesmo. Mas você precisa hoje trocar com Jesus. A cruz está aqui. Hoje é o dia para você falar, Jesus, eu quero trocar o fardo. Eu quero voltar a ser leve. Eu quero voltar a desfrutar da paz que só Jesus pode dar, porque Ele é manso e humilde. Então agora é hora de você começar a deixar o Espírito Santo te mostrar quais são os fardos que você vai trocar hoje. Não quero ser tão humano, Jesus. Eu
alivia o meu sofrer, vontades vãs, tanto querer. Não quero ser tão instável, Senhor, eu quero me entregar a Ti, pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. O Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Me desprender de tudo aqui, viver somente para Ti, e nada que existe me fará sentir o vazio da escuridão que atormenta meu coração, pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. O Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Andar sobre as nuvens, olhar para Ti, sentir a alegria da Tua presença fluir. É o Teu coração em mim, a Tua presença, pois Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. O Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Se há dentro de você alguma coisa que está te prendendo, eu quero te convidar para você vir até a cruz. Fique de pé. Talvez não seja nada disso que eu falei hoje, mas você sabe o que está te prendendo, te trazendo peso. E se você hoje quer dar um passo de fé, respondendo ao chamado de Jesus, venha a mim todos os cansados e sobrecarregados, eu quero te convidar para você vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Traz esse peso, traz esse peso. Jesus já entrou na tua vida. Jesus não quer mais te ver regando pesos que Ele mesmo já disse que caem por terra. E talvez hoje é o dia de você dizer: Jesus, eu não quero mais viajar sozinha. Eu estou carregando a mala sozinha. Jesus, eu quero que você venha e viaje comigo. Se você ainda não decidiu por Jesus para ser o seu companheiro de viagem, eu te convido, vem aqui. Nós vamos orar por você. Mas hoje eu quero te pedir, troque o fardo que for. Olha para essa cruz. Ela simboliza a sua libertação. Ela simboliza que a partir de agora você não precisa carregar nenhum fardo. Ela simboliza que Jesus trocou com você todo o peso. E você pode fluir, você pode voar nas asas do Espírito. Venha um pouquinho mais para frente aqui, por favor, que tem muitas mulheres aqui que querem vir também. Venham. É uma noite para você se livrar desses pesos, para você se livrar. Para você dizer: chega, chega, eu não aceito mais carregar esse peso. Chega. A partir de agora, é Jesus quem vai carregar isso para mim. É Jesus, eu entrego, Jesus. Comece a dizer: Jesus, eu entrego. Troca comigo, Jesus. Nós nos colocamos diante da cruz do Calvário. E nós dizemos: Senhor, nós confessamos, o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Senhor nos trouxe a paz. O Senhor foi até o fim para nos dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
E não é como o mundo, não. A paz do mundo é efêmera, é passageira. Eu te dou uma paz real. E hoje aqui nós declaramos a paz de Jesus sobre cada mente, sobre cada coração. Declaramos, Senhor Jesus, que os fardos estão sendo agora lançados sobre a cruz de Cristo. E nós vamos trocar por um jugo suave, leve, que nós somos capazes de levar, Senhor. E vamos levar com alegria, vamos levar com leveza, vamos levar com fé, com esperança renovada, vamos levar na certeza de que Jesus não nos abandona nessa viagem, de que Jesus está sempre com os braços estendidos. E deixa eu falar uma coisa para você. Ele vai trocar quantas vezes forem necessárias. Não deixa isso fazer de você alguém pior. Mas é que eu já troquei tantas vezes. Ele é eternamente capaz de trocar os seus fardos. Jesus vai trocar com você todas as vezes que você se render na cruz. Senhor, eu te agradeço por essas mulheres que entenderam que elas não têm que levar peso extra, que entenderam que há algo muito melhor em Cristo, que entenderam que tudo que nós temos nessa vida é muito bom, mas melhor do que a mala, melhor do que tudo que está dentro da mala, é Jesus que nos acompanha. Isso é o melhor que nós poderíamos ter, Senhor. Então eu quero declarar sobre a vida das minhas amigas aqui, das amigas de Jesus, a paz. Hoje, em nome de Jesus, a cura da identidade, a cura da feminilidade, a restauração de casamentos, a restauração do relacionamento com filhos, com pais. Eu quero declarar, Senhor Jesus, que haverá paz em nossos dias e que o relógio não vai nos escravizar. Eu quero declarar, Senhor, que cai por terra todo e qualquer peso aqui, medo, doença e tudo mais que estiver aprisionando essas mulheres de Jesus, nós declaramos, caia por terra agora em nome de Jesus. O jugo de Jesus é leve, é suave, e você está livre em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, volte para o seu lugar, leve, leve, saltando, pulando, sorrindo, porque Ele está trocando com você hoje, amém? Amém.